Bom dia, turma do terceiro ano. Vamos lá, né? Dar sequência aqui às nossas revisões. Então, hoje especificamente a gente vai estar trabalhando com esse tema 7 do caderno de vocês de revisão. A partir da próxima aula a gente já começa com o tema 8 sobre clima, tá? E hoje a gente vai ter uma aula relativamente curta por conta que o próprio tema traz aqui para vocês é muito resumido sobre água, né? E também não é o objetivo da gente estar se estendendo muito aqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que inicialmente, independente de qualquer coisa, entender essa distribuição, certo? E que pensar, né, que a gente está falando de um recurso que é indispensável à manutenção da biodiversidade. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de vida, seja ela humana ou animal, as plantas, etc. Certo? E que esse recurso, né, ele é de fundamental importância tanto para a natureza como para os seres humanos de uma forma geral. Tá? E aí a gente tem, né, essa distribuição, né, desse recurso em vários ambientes, sejam eles nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nuvens, geleiras, enfim, que tudo isso vai formar a hidrosfera, e a hidrosfera é a camada específica de água. E, bom, mas boa parte, né, desse recurso ele é salgado. Vocês próprios podem observar nesse esquema que está aqui. E desse total de 100%, a gente vai ter aí 2,5% que é distribuído tanto em ambientes subterrâneos, né, ou seja, no subsolo, nas áreas glaciares, nos rios, lagos e também na atmosfera, né? Então vão ser nesses diferentes ambientes aí que a gente encontra água doce, que é aquela própria para consumo humano, certo? Então, mais um tópico, né? Logo esse tópico aí do primeiro da página 33 mostra para vocês o ciclo da água, né? O ciclo da água ou ciclo hidrológico é a mesma coisa, tá? Só muda o nome. E ele é entendido como um processo de renovação da natureza, né? Então vai envolver as mudanças de estado físico da água, o sol e os seres vivos vão contribuir para que esse ciclo aconteça, certo? As plantas também vão participar desse ciclo por meio da evapotranspiração, né? O ser humano também acaba participando, né? Uma vez que produz aí mudanças na paisagem, como o desmatamento, a poluição, a impermeabilização do solo, as queimadas e tudo mais, certo? Então, aqui nós temos um esquema, né? Então, o que seria esse ciclo da água? Veja que a gente tem aqui a precipitação, né? Veja que é uma nuvem, e a precipitação, quando a gente fala de precipitação, a gente está falando de chuva, tá? Então, a chuva aconteceu, essa água ela chegou no solo, boa parte infiltrou, a outra escoou, né? E escoou para onde? Justamente para as áreas mais baixas, né? Então, ela chegou aqui, infiltrou, mas depois ela evapora, né? E ela evapora com a ação principalmente do sol. E a gente vai ter também aqui a atuação das plantas na evapotranspiração, certo? E aí esse ciclo ele vai sendo sempre contínuo, né? Ou seja, chove, essa água chega no solo, escoa, vai para os reservatórios, depois evapora, tá? Se condensa e esse ciclo ele é sempre contínuo, certo? Bom, então isso aqui de certa forma eu já mostrei para vocês, né? Então, basicamente 2/3 da superfície é coberto por água, tá? Só que quando a gente pensa nesses oceanos, nesses ambientes marinhos, eles também vão ter uma forma, né? E a depender da localização, eles vão ter aí diferentes profundidades, tá? E também são extremamente importantes para a manutenção da vida no planeta, tá? Não só para o ciclo da água, mas também a gente tem nos ambientes marinhos inúmeros seres vivos, né? Seja plantas ou animais, tá?
Então aqui rapidamente a gente vai falar um pouquinho de correntes marítimas, né? O que seriam correntes marítimas? Nada mais são do que massas menores de água, né? Que elas estão se deslocando de forma diferente na superfície terrestre, certo? E esse deslocamento ele vai ter a ação principalmente do vento, tá? E é justamente por isso que a gente vai ter dois tipos diferentes de correntes marítimas, né? As correntes de mar marítimas quentes e as correntes frias. E isso vai ter influência de quê? Da localização, tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais significa dizer, nessa escala aqui, ó, nós temos, né, de 0 grau a 90 graus, e o 0 grau está justamente nessa área central. Essa área central a gente vai ter a linha do Equador. A linha do Equador, toda a área próxima a ela vai ser mais quente em função da irradiação solar que chega aqui com mais força. Consequentemente, isso influencia, né, as correntes marítimas, uma vez que as correntes marítimas elas vão ser influenciadas pelos ventos, tá? Então, em toda essa região aqui mais central, a gente vai ter correntes marítimas quentes e as correntes marítimas mais frias, elas estão mais afastadas e mais próximas dos polos, certo? Então, esse mapa aqui, ele mostra muito bem isso que eu falei para vocês até agora, né? Essas diferentes zonas, a zona tropical, a zona temperada norte e sul, e as áreas mais polares, né? E cada uma delas aí vão apresentar características específicas da quantidade de chuva, enfim, na temperatura, certo? Que é um fator importante também, e também na vegetação, certo? Então aqui a gente tem um quadro, né? Na verdade um esquema, vai mostrar para vocês rapidamente a importância, por exemplo, desses oceanos, né? Então, só trazendo aqui alguns aspectos naturais, como eu já falei, são para manutenção da vida, né? Extração de minerais, influencia no clima e abriga aí, ó, cerca de 80% das espécies de vida na Terra, né? Já que a gente está falando de uma área que ocupa 2/3 de toda a extensão territorial. Tá? Bom, aí aqui nós vamos ter também as águas continentais, né? E as águas continentais, elas vão estar em diferentes lugares, seja em lagos, seja em rios, seja em ambientes subterrâneos, certo? E essas águas, elas também podem elas podem ser influenciadas, né? E podem ficar contaminadas, podem ficar salinas também, a depender de como do lugar em que ela esteja localizada, ela pode sofrer impactos, certo? Ambientais, de poluição e tudo mais, né? Então, aí a gente vai ter os rios, enfim, eu não vou me deter a estar falando, né, muito sobre isso, mas, bom, então, por exemplo, aqui, se a gente pensar nos rios, ó, e a sua importância, né, para a sociedade, que além de fornecer água, é uma importante via de transporte, de fonte de pesca, de energia, de irrigação, certo? Fonte de recursos minerais também, tá? Então aí é só uma fotografia, para a gente ter uma ideia, o Rio São Francisco, né? E veja que a cidade ela está localizada bem próxima a esse rio, e um dos motivos é justamente a água, tá? Várias cidades do Nordeste, do semiárido ou em vários lugares do mundo, elas começaram a surgir nas margens de rios, né? Até porque quando elas começaram a surgir não existia saneamento básico, não existia água encanada que tem hoje, tá? Então é necessário que se localizasse próximo de um lugar que fosse fácil ter água, né? Afinal de contas, água é vida. E aqui fala rapidamente, né, sobre bacias hidrográficas, isso aqui vocês já sabem, né? Na bacia hidrográfica a gente vai ter um canal principal, influência de vários outros rios menores, que a gente chama de afluente, e essa nascente aqui, ela vai vir de um lugar, de uma área mais alta, mais úmida, né? Que consequentemente chove mais, que tem uma vegetação diferente, e vem desaguar aqui, ó, onde a gente chama de foz, no mar. Né? Então a bacia hidrográfica ela vai ser um conjunto de tudo isso, certo? Então aqui nós temos um mapa
mostrando para vocês essas 12 regiões hidrográficas do Brasil, né? E de acordo com a legenda você consegue associar, com a coloração aqui da legenda você vai associando cada lugar, cada região. Ok? Então aqui, ó, falando, né, rapidamente desse uso, essas fotografias aí elas já são bem autoexplicativas, mas nós temos aí o uso da água para hidrelétrica, né, geração de energia para transporte, e esses transportes eles levam tanto pessoas como mercadorias, né, principalmente mercadoria. Nós vamos ter a agricultura, a pecuária, a indústria e, além de tudo isso, os seres humanos e os animais, né? Então, ela tem o uso, assim, de forma geral, para a gente entender seria esses, certo? E aqui nós temos essas fotografias, elas só são mais representativas, certo? Bom, e é isso. Até a próxima, e vocês, qualquer dúvida, já sabem que é só ir anotando, ou melhor, só escrevendo aí nos comentários que eu vou respondendo a todos, tá? Até a próxima.